Vocês lembram que eu disse a vocês, algumas semanas atrás, que o que nos move não são as respostas, mas sim as perguntas? E que perguntas erradas nos levam para lugares errados, e que perguntas certas nos colocam diante de uma gama de respostas que podem preencher o nosso coração. A religião teima em dizer sobre a verdade, a religião teima em dizer sobre uma única verdade, a religião teima em dizer que existe a forma certa de crer, e o Evangelho vem desconstruindo isso há muito tempo. O problema é que nós não lemos a Bíblia, e aí nós vamos sendo consumidos por esse conceito de verdade, e esse conceito de verdade nos consome de uma forma tal que nós começamos até a sentir raiva de quem não acredita na verdade que a gente diz salvar. Aí eu te pergunto, que verdade é essa sobre Deus que te causa raiva por existir pessoas que não creem como você? Que Deus é esse? Muitas pessoas têm morrido, muitas outras têm matado em nome da sua verdade e em nome do seu Deus. Na história do cristianismo, já houve infanticídios em nome da verdade, perseguição aos negros por causa da verdade, perseguição às mulheres por causa da verdade, perseguição aos pobres por causa da verdade. Por quê? Porque nós idealizamos essa verdade, e essa verdade nos consome de tanta realidade que nos coloca em ódio para com os nossos irmãos seres humanos. Mas Deus não é assim, Deus não é isso. Deus é amor. E Jesus diz assim, para os discípulos: quando vocês começarem a pregar as boas novas, vocês serão odiados. Quando vocês começarem a pregar as boas novas, vocês serão perseguidos. Por quê? Porque o Evangelho liberta desse conceito. Jesus foi morto por duas perspectivas: a política, pelos romanos, né? Ele era muito baderneiro, e os romanos tinham que manter o controle da sociedade, e Jesus estava trazendo muita gente para si, e os caras olharam, Pilatos olhou para ele e falou assim: esse cara aqui pode causar tumulto. E aí os religiosos olharam para Jesus e disseram assim: esse cara não crê na verdade, ele cura no sábado. A Bíblia, a hermenêutica, as nossas faculdades de teologia, top de linha, dizem que não pode curar no sábado, e esse cara cura. Ele conversa com mulheres à luz do dia, no poço de Jacó, onde nenhum homem vai, e esse cara está lá, conversando com as mulheres, como se estivesse tudo bem. É um herege. É um herege. Aí os caras, já ouviram isso? A igreja e o Estado se unem. Quando igreja e Estado se unem, o Evangelho, ou Jesus de Nazaré, é sempre morto. Esse negócio de cristão com político, matam sempre o Jesus. Pode ter certeza que Jesus não está. Na marcha que disseram que é para ele, com certeza ele não estava. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque é esse tipo de gente que o matou. É esse tipo de gente que não quer Jesus perto dele. Por quê? Porque ele vai sentar com quem a verdade diz que não é para sentar. Ele vai mexer em estruturas sociais, onde quem está lucrando e ganhando muito,
Não quer que mexa. Vai mexer nas minhas coisas aqui? Vai mexer no meu ganha-pão? Estou aqui enriquecendo aqui, você vem aqui atrapalhar. Então, mas você está enriquecendo as custas do sofrimento dos outros. O problema é de quem não estudou. É só estudar que chega. E começamos a matar e começamos a oprimir. E quando Jesus chega, Ele liberta de toda essa perspectiva. Ele liberta de toda essa perspectiva. E aí, para não pensar sobre essas coisas, a religião começa a fugir disso. Para não ter que mexer em caixa de marimbondo, para não ter que mexer com essas coisas, os caras começam a devagar vários assuntos. E os cristãos se tornaram especialistas em criar teses, que eles chamam de doutrinas. Aí os caras guiam-se baseado nas doutrinas. Nós viemos conversando há algumas semanas. Perguntaram-me quem vai ser salvo, perguntaram-me se tenho esperança. E o tema de hoje perguntaram-me sobre o livro da vida. A sabedoria rabínica diz que uma boa resposta é sempre uma boa pergunta. Então, quando me perguntaram, pastor, e o livro da vida? Eu perguntei, que vida? Que vida você fala? Porque quando nós falamos em vida, por não querer pensar nisso tudo que eu já falei aqui, nós começamos a pensar no livro da vida. O livro da vida, em que o meu nome vai estar escrito no dia do juízo. A gente começa a fantasiar. Ao mesmo tempo que a gente fantasia a volta de Jesus, todo mundo morre de medo. Ao mesmo tempo que todo mundo fala, Jesus tem que voltar, morre de medo. Por quê? Porque a perspectiva de mensagem é sempre voltada para o medo. Aí a gente começa a criar um monte de situação. Por exemplo, alguém um dia me perguntou, pastor, eu me desviei durante a minha caminhada de fé, e eu, assim, irmãos, eu estou tentando achar um texto que fala assim, porque os desviados da igreja, eu nunca vi esse texto na Bíblia, e os caras falaram, porque eu estava desviado. Desviado do quê? Desviado do quê? De uma perspectiva religiosa. Então aí, beleza. Então, eu estava desviado, será que o meu nome foi apagado do livro da vida? Agora eu quero voltar para Jesus. Será que Jesus escreve meu nome de novo? Pede lá para o anjo Gabriel para escrever meu nome de novo no livro da vida? E a gente vai brincando. As pessoas vão sendo infantilizadas com essa ideia de apaga o nome do livro da vida, escreve o nome do livro da vida. Apaga o nome do livro da vida, escreve o nome do livro da vida. Apaga o nome do livro da vida, escreve o nome do livro da vida. Por quê? Porque a nossa perspectiva de vida é uma perspectiva totalmente abstrata. Longe. Fictícia. Fictícia. Por que fictícia? Porque está lá. Aí você pergunta para a pessoa, como é que é o outro lado lá? Não sei, só sei que eu quero estar. Nem se for para chegar com o rabo pegando fogo, eu quero estar do lado de lá. Que lado? Que lado? Então nós começamos a criar umas coisas para que a gente não encarnacione a mensagem. E uma das coisas que nós nos apegamos é nesse tal livro da vida. Olha só o que a Bíblia diz, abra comigo, aí em Apocalipse, no capítulo 3. Teve um dia uma mulher que falou assim para mim, pastor, eu estou com medo. Eu falei, medo? Do que? Ela falou, eu comecei a ler Apocalipse. Eu falei, é isso. A gente tem medo de ler Apocalipse, por quê? Porque esse negócio que vai acontecer, a gente fica assistindo Sessão da Tarde, aí a gente fica achando que vai acontecer tudo aquilo que a gente vê nos filmes. Perde a boa.
Apocalipse capítulo 3, versículo 5, leio na versão NVI, diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Esse é o livro da vida. Aqui é um livro de Apocalipse, o livro do Apocalipse. Aqui Jesus, o Espírito aparece para João e ele emite a carta às 7 igrejas. 7 igrejas no Apocalipse significa perfeição, ou totalidade, ou seja, 7 igrejas, a toda a igreja, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a totalidade do Espírito de Deus, os 7 anjos, os poderes todos, ou todos os seres que adoram o Senhor continuamente, né? Então o 7 no Apocalipse significa totalidade ou perfeição. 7 é o número da perfeição no Apocalipse. E aí ele escreve uma coisa muito interessante a essa igreja, a igreja de Sardes. Ele começa a dizer assim: olha, tens aparência de que vive, mas está morto. Parece, mas não é. Porque se fosse mesmo, o nome estaria no livro da vida. Irmãos, quando nós falamos em livro da vida, nós podemos compreender em 2 áreas. Essas pessoas que estarão com Jesus na eternidade, e o livro chamado Bíblia. Tá? Nós vamos focar um pouquinho no livro chamado Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblios, significa biblioteca, ou conjunto de livros. São 66 livros que duraram 1500 anos, né? Que demoraram 1500 anos para serem escritos e formulados. Esse livro tem guiado a igreja por muitos anos. Esse livro é a base para a fé cristã. Esse livro contém verdades sobre Jesus de Nazaré, sobre o caminho, sobre a verdade. Amém? Ok. Mas eu quero falar uma frase aqui da sabedoria chinesa. A sabedoria chinesa fala assim, ó: vocês vieram aqui não para aprender algo, mas para desaprender muitas coisas. Amém? Amém significa assim seja. Então tá, pastor. Bora lá então. Então bora lá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós pegamos o Verbo e transformamos em livro e colocamos ele distante de todo mundo. Jesus fez-se homem, menor do que os anjos. Já falamos sobre isso aqui. O Verbo se fez carne, lembra? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí as pessoas pegam o Verbo, transformam em doutrina, transformam em livro e colocam ele assim. Isso aqui não é Jesus. Não é digno de ser adorado. Estão me entendendo? A verdade não é um livro. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um conjunto de interpretações teológicas. Os bibliólatras aí, né? Bibliólatras, ou seja, tem os idólatras e tem os bibliólatras, que idolatram a Bíblia. Ou aqueles mesmos que criticam os católicos porque tem um monte de santo. Então,
Eles têm os ídolos deles, que são os livros da Bibliós. Idolatram isso aqui. Idolatram. Ah, porque a hermenêutica? Eu digo, mas que hermenêutica? A hermenêutica, a arte de interpretar. Ah, que bacana, essa palavra hermenêutica vem do grego, do deus Hermes. Que bacana seu termo bonito, senhor teólogo. Porque nós somos especialistas em fazer ídolos. Nós somos especialistas em fugir do chão da vida. Nós somos especialistas em facilitar a nossa missão. A Fabiana leu aqui na abertura do culto um texto que diz assim, olha, eu não vim trazer facilidade para vocês, eu vim trazer complicação. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu vim trazer a encarnação da mensagem do Evangelho, porque quando você encarnaciona a mensagem do Evangelho, você tem problemas. E você tem problemas não porque você se torna um chato, porque tem gente que tem problemas porque se torna chato. Os xiitas têm os seus chatos. Os crentes têm os seus chatos que são chatos. Aí esses começam a causar problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, porque lá não sei o que lá está escrito, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, porque está escrito... Mas não ama ninguém, não serve ninguém, não se compadece de ninguém, não se dispõe para ninguém. Então é muito bom na teoria, é muito bom na proclamação, é muito bom no conhecimento dos textos bíblicos, mas não tem nada encarnado, não tem nada na prática de vida. As pessoas hoje são muito boas em ideias. De todos os lados. Esses dias uma jovem chegou para mim e falou assim, e aí pastor? Eu falei, yeah! Ela falou assim, Lula livre. Eu falei, cada um tem o direito de escolher. Bem, Lula livre. Trabalho com os pobres. Eu comecei a diagnosticar ela, né? Falei, ela deve fazer trabalho com os pobres, ela deve ser voluntária em algum tipo de projeto, deve fazer alguma coisa. Fico o dia inteiro deitado em casa. Vai à noite para a faculdade. Café do bem, nunca vi um. Projeto em ação social que a igreja faz, nunca vi. Eu sou a favor, que não sei o que lá. Você pode ser a favor do escambau, mas se você não vive, me desculpa. Você tem o direito de ser a favor do que você quiser, mas eu estou perguntando a respeito do espírito de um verbo, ou seja, do livro da vida. Lembram da pergunta? Que vida? Que vida? Essa vida de ficar dizendo, sou contra, sou a favor, eu sou isso. Eu não estou querendo saber, eu quero saber a sua praxis. Eu quero saber aonde você está. Eu quero saber com quem você tem chorado. Porque o livro da vida nos torna cheios de vida. O livro da vida nos coloca na rota do rio de Deus, que corre por nós, em nós e através de nós. Então o livro da vida, o livro que eu digo crer, não pode ser uma teoria, não pode ser um conjunto de regras, porque o Evangelho não se resume a um conjunto de regras, o Evangelho se resume na pessoa encarnada em nós, em nós, em nós. Alguém me pergunta assim, pastor, o senhor é meio de esquerda, não é não? Eu falei, eu sou canhoto. Mas quando eu jogo, se cair na esquerda eu bato, se cair na direita eu bato.
Por quê? Porque as pessoas, elas estão querendo teorias, elas querem posições. Pastor, o senhor é liberal ou o senhor é conservador? Meu irmão, eu sou Corinthians. Sou Corinthians, velho. Perdemos hoje, hein? Mas enfim. Liberal, conservador, eu quero ver o quanto eu estou me parecendo com Jesus de Nazaré. O quanto eu me pareço com o Jesus encarnado, e não com Jesus ideia. Não com o Jesus que é uma ideia. Esse Jesus que é muito bonito. Esse Deus que ama. Esse Deus que perdoa. Esse Deus que salva. Esse Deus que redime o pecador. Mas da cadeira do meu escritório, tudo é bonito. Do meu celular, tudo é muito bonito. Que lindo. O livro da vida, irmão. O quanto que esse livro produz vida em você e quanto você produz vida através dele. Eu gosto do texto que Jesus fala assim para os fariseus: vocês são especialistas em produzirem filhos do inferno. Os fariseus eram os caras bons de Bíblia. Os fariseus eram os caras que você podia perguntar qualquer coisa. Os caras sabiam. Todas as respostas os caras sabiam. E Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês. Os nossos olhos passam pela Bíblia, mas são somente para Jesus. A Bíblia não é um fim. Ela é um meio para qual aponta para Jesus. Pregar isso numa igreja batista. Eu diria que se você quiser seguir a Jesus, muitas coisas que estão nesse livro você vai ter que discordar. Porque ele contém relatos monstruosos de destruição. E quando eu olho para Jesus, eu falo, Jesus não toparia com isso aqui. Mas está registrado. Mas o que é mais fácil eu dizer? Não, porque a vontade de Deus, porque Deus, os pecadores, é punição de Deus. A gente começa a criar mil teorias para explicar que no fim, brinca com Jeová para você ver o que acontece. Nós vamos criando essa rotina de medo, essa cultura de medo, essa cultura de brinca com Jeová, não põe a mão no fogo, aquele que põe a mão no arado não olha para trás, não dá vacilo não sei o que lá. Nós nos perdemos dentro de um monte de teorias, dentro de um monte de ideias, que nos colocam longe do chão da vida, irmãos, longe da simplicidade do Evangelho. E você sabe por que o Evangelho produz ódio? Porque o Evangelho é simples. Porque o Evangelho é simples. Porque o Evangelho ele é comum. As pessoas, não, isso aí não pode ser o Evangelho. Isso não pode ser o Evangelho. As pessoas agora estão confundindo teologia com o Evangelho. A igreja não precisa, a igreja não precisa de teologia. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus, para que ela se pareça com Jesus de Nazaré. E parecer-se com Jesus de Nazaré é viver o Evangelho, é encontrar o eu que habita no próximo, que habita em Deus, que habita em mim. Recorro-me à frase
de Gabriela Mistral, uma poetisa chilena, que disse: procurei a Deus e não encontrei. Procurei a mim e não encontrei. Procurei o próximo, encontramos-nos nós três. O Evangelho é esse senso de comunhão. O Evangelho é esse senso do outro, no outro, para o outro, porque assim nós somos. A oração de Jesus, no capítulo 17 de João, diz: Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu em ti, tu em mim e nós neles. E quando nós falamos em comunhão, nós não falamos em crer num mesmo conjunto de regras e práticas. Nós falamos de vivermos. Nós estamos falando de vida, meus irmãos. Eu não estou falando de religião. O que te torna membro dessa comunidade não é o que você crê, é o quanto você vive conosco. É simples assim, vou simplificar. Eu acredito tudo que a Batista faz, a primeira Batista faz, mas aparece aqui uma vez por mês. Desculpa, legal, é nóis, mas comunidade mesmo não é. O que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 25: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque é juntos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Por quê? Porque é juntos. A vida se faz na comunhão, na unidade, e não na compreensão dessa tal fé certa. Aceitarmos um credo não nos torna parte de um corpo. Nós somos especialistas em anularmos a vida. Nós queremos conceitos. Nós queremos explicações. Herança do iluminismo do século XVIII. Nós queremos razões. Nós queremos os motivos. Explique-nos. E Jesus está dizendo assim: vivam. O credo dos apóstolos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, de onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Pegamos Deus, crê nisso e será salvo. Por quê? Aqui está Deus, aqui está o Pai, aqui está o Filho, olha que bonito, aqui está o Espírito, aqui está a comunhão, aqui está a fé, aqui está a fé no nascimento virginal de Jesus. Ai, que bonito, que coisa perfeita, definimos o conceito, e Deus diz assim: eu sou isso aí? Pode, já diria Langston, um grande teólogo, pode o finito definir o infinito? Ou o eterno? Pode o limitado definir aquilo que não é ilimitado? Pode? Então, quando nós falamos no livro da vida, nós não estamos falando que a vida é crer
nos conjuntos e interpretações que nos são dadas. Vida é quando nós recebemos o Espírito Santo e passamos a nos parecer e querer nos parecer com Jesus de Nazaré o tempo todo, e fazemos o que fazemos não por causa do ego, não por causa da alimentação de si mesmo, não por causa da satisfação em si mesmo, mas porque entendemos que esse é o melhor caminho para se parecer com Jesus de Nazaré. Por isso que eu digo, não importa o que você crê, não importa a forma que você lê a Bíblia, mas que isso tem que te tornar mais parecido com Jesus, de colocar na direção do próximo, disso nós não podemos ter dúvida, porque foi isso que Jesus disse. O que ele disse? Sede santos, porque eu sou santo. Olha como a nossa cabeça é moldada. Nós já pensamos em conjuntos morais: não beber, não fumar, não ouvir música do mundo, não frequentar baile funk, e que não sei o que lá, e não sei o que lá, não torcer para São Paulo, e que não sei o que lá, não ir em estádio, não falar palavrão. A nossa cabeça é um compêndio de coisas morais, e nós colocamos Deus aonde? Sede santo. Santo é separado. O que é ser separado? É ser diferente. Diferente de quem e do que? Diferente do mundo. Que mundo? Que mundo? Do mundo egoísta. Que mundo egoísta é esse? Que descansa no maligno, que está deleitado em si mesmo. E o que é deleitar-se em si mesmo? Você, para mim, é problema seu. Você que vai morar longe de mim, você que fique longe de mim com seus problemas. E nós não podemos nos conformar com isso, porque o Evangelho é exatamente o contrário. Aquele que quiser encontrar na sua vida, perdê-la-á. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros, deem as suas vidas uns pelos outros, amem-se mutuamente. Então o que é essa não conformidade com o mundo? É não se parecer com esse padrão caído, esse padrão que se jogou fora da mão de Deus. E disse assim: eu posso sobreviver sem o Senhor. E Deus diz: não pode. E Adão disse: eu posso. E Deus diz: não pode. Eu posso, não pode. Morreu. E nós somos assim. Percebe? Qual é o sentimento que nós temos dentro de nós? Agora eu vivo. Por quê? Porque agora eu tenho a fé certa. Quem nunca passou por essa experiência na conversão? Agora eu tenho a verdade. Aí a gente começa a andar nos lugares. Lá, isso é coisa de se fazer. Não conhece a verdade. Lá, se soubesse a verdade, não fazia essas coisas. Olha só, misericórdia, Jesus. Sai apontando e julgando tudo e todos. Por quê? Porque agora nós temos a verdade. Agora nós cremos da forma certa. Agora nós somos do jeito certo. Quem pensa assim, não se encontrou com o Evangelho. Se encontrou com um conjunto de regras que vem disfarçada de perfeição. Quem se encontra com o Evangelho sente compaixão. Quando vê o irmão errando, vai lá para ajudá-lo e não acusá-lo. As pessoas são engraçadas, elas pegam os textos e colocam tudo desse lado. Os caras veem um irmão caindo, veem um irmão em pecado, aí eles pegam 2 fariseus também da igreja, aí vai todo mundo na casa do irmão. Boa tarde, irmão. Nós viemos aqui porque sabemos que o irmão está em pecado. E nós viemos aqui em nome de Jesus para conversar com o irmão, para ver se há arrependimento, se o irmão tem noção do pecado que está. Aí o cara fala assim: não estou em pecado não. Os caras tá assim. Os caras, mas eu não. Tá, não tá. Excluído. A vida é assim, é riscado o rol de membros,
é mandar para fora da igreja, é excluir. Por quê? Porque a Bíblia diz para pegar 2 ou 3, ir lá e exortar. E se ele não acreditar, sacode a sandália, a poeira da sandália e deixa o irmão lá se lascando. É assim que a gente lê. É assim que a gente lê. Quando na realidade a mulher pega em adultério. Bom, os estudiosos dizem que era tudo armado, hein? Mas vamos supor que ela foi pega em adultério. Aí já vem os caras. Quais caras? Os caras da fé certa. Ah, danadinha! Vamos ver o que a Bíblia diz. Está escrito. Pedra no coco dela. Ó. Está escrito. A hermenêutica exegética da palavra de Deus diz. Se ela diz, quem sou eu para contestar? Aí vem Jesus de Nazaré, todo herege, todo cheio de heresia, todo cheio de amor para com o próximo, todo cheio de compaixão e vida. Os estudiosos dizem que ele estava escrevendo no chão. O pessoal falou que ele escreveu, vai Corinthians. Estou brincando. Aí, né? A poesia da interpretação das Sagradas Escrituras dizem que ele escrevia no chão os pecados de todos aqueles que estavam com as pedras na mão. É só uma interpretação poética. E ele falou assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus está nos dando uma grande lição de como produzir vida. Através da palavra. Compaixonar-se. De novo. Compaixão. Compaixonar-se. É isso. Eu gosto de inventar a palavra. É o ato de ter compaixão. Mas nós preferimos seguir as regras. Porque seguir as regras nos proporciona segurança da tal fé certa. Mas uma palavra de vida é uma palavra que produz esperança, reconciliação, recomeço, acolhimento. Nós queremos convencer as pessoas do pecado delas. Sendo que a própria Bíblia, que todo mundo lê, diz que quem faz isso é o Espírito Santo, não é ninguém. Eu lembro uma vez que me perguntaram assim, pastor, ia ser legal se começasse a entrar um monte de homossexual na igreja, né? Eu falei assim, pô, sensacional, sensacional. Porque aí o senhor ia dando umas palavras assim meio, né, de indireta para eles, e aí eles iam mudando de vida. Eu falei assim, vamos sabotar o espírito agora? Então a gente quer fazer isso. A gente quer mudar. Nós usamos a palavra que é de vida para julgar, para dizer quem vai ou quem não vai para o céu, quem está certo, quem está errado. E o que as doutrinas fazem? As doutrinas separam, as doutrinas segregam, as doutrinas e as teologias nos colocam diante uns dos outros para guerrear, para ver quem tem mais base bíblica, quem tem mais concordância bíblica, e isso tem me causado um mal-estar muito grande. Então eu tenho optado em pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, fale. Acredito nisso. A frase é de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que a igreja católica chama de Santo Agostinho. Acredito nisso, porque é isso que Jesus fez. E eu quero concluir a reflexão dessa noite em João capítulo 14, versículo 6, que diz:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz que é a fé certa que leva ao Pai. Jesus não diz, olha, escute a escola de calvinistas. Não, escute a escola de arminianos. Escute, o teólogo fulano de tal. Não, escute o pastor ciclano de tal. Não, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu quero dizer para você essa noite, qual tem sido a sua motivação de vida? Parecer-se com Jesus, querer Jesus. Mas querer Jesus para quê? Para Ele te salvar, para Ele melhorar sua conta bancária, para Ele curar a sua dor, para Ele tirar a sua artrose, para Ele tirar a sua dor de cabeça. Não, jogue fora tudo isso essa noite. Queira Jesus para se parecer com Ele, para ser como Ele, para ter a essência dEle, para que você seja capaz de olhar para quem sofre, de olhar para o próximo e ser um instrumento do reino de Deus, levando a paz, levando a esperança, levando a boa esperança. Você quer amar a Deus? Amém? Quantos querem amar a Deus? Amem a palavra da vida. Amem a palavra de vida. Porque Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E ele diz assim, lá em Lucas capítulo 10, conversando com um jovem rico, o jovem rico chega para ele e fala assim, e aí Jesus? Jesus fala, e aí cara? O cara fala assim, o que eu faço para ir para o céu? O cara fala assim, você sabe? O que está escrito? Ele fala assim, ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim, faça isso e você viverá. Aí ele fala assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história que todo mundo conhece. Se não conhece, deveria conhecer, que é a parábola do bom samaritano, onde quem se parece com Jesus é alguém que não tinha nada a ver com o perfil religioso certo da época. Onde que quem se parece com Jesus não era quem tinha a fé certa, porque ele usa o bom samaritano. Aí se você só voltar um pouquinho a sua Bíblia, lá em João capítulo 4, você vai ver a conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Aí Jesus fala assim para a mulher, vocês adoram quem vocês não conhecem, nós judeus adoramos o que conhecemos. Ou seja, e depois lá em Lucas, lá no capítulo 10, ele fala assim, não, mas são um samaritano que fez o que tinha que fazer, que se parece com Jesus mesmo. Então ele usa uma pessoa totalmente fora do padrão religioso, uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva teológica, hermenêutica, institucional, ou sei lá como queiram colocar. Ele diz assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Aí Felipe, esse texto de João, capítulo 14, é uma pergunta de Felipe, né? Jesus está falando com os caras, estou vazando, vou deixar vocês aí. Aí Felipe, todo abelhudo, já que você vai, mostra-nos o Pai. Felipe, você está andando comigo 3 anos, cara. Como assim? Mostra-nos o Pai. Eu, Felipe, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus de Nazaré, não é a lei, não é a sã doutrina ou teologia, é o Verbo encarnado. E ele diz, eu estarei em vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Eu quero convidar você a se colocar de pé. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E agora habita em nós. Em nós quem? Em nós como? É a pergunta. Meu nome está escrito no livro da vida. Aí eu pergunto, que vida? Que tipo de vida? Ou, para qual vida? Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você faça esse exame. Se você tem sido aquele ou aquela que tem procurado a fé certa, a interpretação correta da Bíblia. Eu não quero dizer que estudar a Bíblia é ruim, eu não quis dizer isso em nenhum momento. Eu só quero dizer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nos capacitando a amar as pessoas. Como diria o profeta Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque na verdade o amanhã não existe.